Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Tereza Fleury, eu sou professora, aqui diretora da FGV e AESP, e com o Afonso Fleury, da Poli USP, nós vimos trabalhando nesse tema sobre transformação digital em empresas brasileiras. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da VDI, agradecer particularmente o Johannes, e é a oportunidade de estar com vocês nesse dia. Afonso e eu temos trabalhado já há alguns anos sobre o tema das multinacionais brasileiras, e nos últimos 3, 4 anos envolvidos em projetos relacionados a qual é o nível de transformação digital de empresas brasileiras em geral, e mais particularmente de empresas multinacionais, e se elas estão mais próximas ou não do padrão da indústria 4.0. Os estudos feitos pela CNI têm sido, assim, muito desalentadores. Então, a gente começou a pensar que seria interessante pegar a turma, o grupo das empresas mais avançadas, das empresas que são mais expostas à competição internacional, como é o caso das empresas multinacionais. E, portanto, a gente vai apresentar para vocês um rápido resumo, né, um rápido sumário do que foi esse projeto, essa pesquisa que a gente fez entre as empresas multinacionais brasileiras, um projeto que aconteceu nos anos 2019 e início do 2020, terminou assim quase que na última semana antes de se declarar todo o lockdown da pandemia. Vamos discutir um pouco o que a gente tem achado a respeito dessas empresas no último momento, nos últimos meses, né? E focar mais o tema da questão da cultura e como desenvolver uma cultura digital, uma cultura de transformação digital nas empresas. Bom, então, começando pelo começo. Esse projeto, então, que eu já mencionei, teve como objetivo, né, avaliar o desenvolvimento das empresas multinacionais brasileiras em termos de economia digital, de sua inserção no ecossistema de inovação brasileira. E, para isso, a gente fez um survey, desenvolveu uma pesquisa já mais quantitativa, e entre as empresas, nós tivemos um universo de 228 empresas contactadas, das quais 91 responderam ao nosso questionário. Dessas 91, 6 são do agrobusiness, 4 são born digital, ou seja, empresas que já nasceram digitais, 40 manufatura e 41 setor serviços. Em termos de metodologia, a gente tomou como partida o Digital Maturity Index da CATEC, que vocês todos acho que conhecem muito bem, e olhou também outras propostas para o survey, por exemplo, de Singapura, e desenvolvemos um questionário nosso com uma régua para fazer essa avaliação. E os resultados saíram muito interessantes, eu não vou gastar tempo aqui, né, para apresentá-los todos, mas só para dar uma ideia, a gente conseguiu ver que, em primeiro lugar, essas empresas estão realmente muito mais avançadas do que a média das empresas brasileiras, ou seja, de uma certa forma, a nossa hipótese foi confirmada, que há diferença entre setores, obviamente as mais avançadas são as born digital e as do setor de agrobusiness, é possível que isso seja um certo viés, porque nós tivemos menos respondentes desse setor do que nos demais, e seguidas pelas de serviço e de manufatura.
Foi um resultado muito interessante para nós e que nos levou a começar a elaborar alguns papers acadêmicos, aí não apenas querendo avaliar o nível de transformação digital das empresas brasileiras, mas como é que elas foram criando, desenvolvendo o que nós chamamos de Digital Transformation Capability. E, para isso, então, a gente desenvolveu um modelo que eu apresento a seguir, em que nós tivemos um diálogo com aquelas dimensões propostas pela ACATEC, mas que a gente realmente foi à frente no trabalhar essa ideia das dynamic capabilities e das operational capabilities, formando esse conjunto do que nós chamamos das digital transformation capabilities. E, então, vocês olham no box de cima, né, na caixa de cima, a ideia das capacidades dinâmicas, como a capacidade técnica digital, as de organizational design e de culture crafting capability. E nas operacionais, data management and people management. E tivemos dois resultados principais. Primeiro, toda aquela questão de agilidade na gestão e no processo decisório. E, em segundo lugar, a questão da integração na cadeia de valor e no ecossistema todo de inovação. Foi bastante interessante obter esses resultados, tá certo? E olhar também um pouco o que acontece nas várias caixinhas. Uma delas, que eu acho que é o objeto maior da minha conversa com vocês hoje, se refere a essa Culture Crafting Capability. E eu fiquei muito satisfeita quando o Johannes pediu para eu focar mais a minha apresentação nessa dimensão, porque esse é um tema que eu venho desenvolvendo, venho trabalhando há muito tempo. Como a gente cria, como a gente desenvolve uma cultura organizacional e como é que a gente deve pensar, como é que as empresas precisam pensar seus processos de transformação. E eu fui desenvolvendo um modelo que eu chamei um modelo de cebola, acho que porque eu sou uma dona de casa que gosta de cozinhar, a cebola é uma metáfora para mim bastante importante, que é o seguinte, você tem na camada superior aqueles artefatos visíveis, aqueles produtos, aqueles comportamentos visíveis nas empresas. Na segunda camada, você tem quem são os heróis, quais são os mitos, quais são as histórias que são contadas naquela empresa. E no cerne, no núcleo, você tem justamente quais são os valores fundamentais, quais são os pressupostos que dão sustentação à cultura da empresa. E a cunha, essa cunha amarela, políticas, práticas organizacionais, perpassa os vários níveis e elas são capazes de reforçar ou de mudar certos valores da cultura da empresa. Então, traduzindo, em termos, por exemplo, de produtos, comportamentos visíveis, todo mundo sabe que as empresas hoje, mais da geração digital, são empresas que têm um ambiente extremamente informal, sem salas divisórias, com muitas sofás, mesas, partilhamento, balcões com café, com lanches. E aí isso até parece alguma coisa muito novidade, mas eu, pelo menos, eu acho que no final dos anos 90 ou anos 2000, visitei a sede da Bloomberg em Nova York e ela já era
com todo esse layout. Ora, será que só as empresas que têm esse tipo de comportamento, que o pessoal vai super informal, de bermudas, sandália havaiana para trabalhar, é que realmente estão nesse processo de transformação digital? Ou você pode ter muitas empresas mais tradicionais num processo muito mais até forte, muito mais interessante, e que não tem todos esses aparatos visíveis. E aí a gente tem que olhar um pouco, tá certo? Quem são essas empresas? Quem são? Como é que ela faz a própria narrativa? Quem são os seus heróis? Que podem ser, obviamente, os fundadores, e eles têm um papel fundamental no moldar a cultura da organização. Quais são os mitos, quer dizer, ou seja, olha, quem falhou, o que aconteceu, como é que foi punido isso ou aquilo, e aí realmente você chega naqueles valores fundamentais que dão sustentação a todo esse tecido da cultura organizacional. E as políticas e práticas, quer dizer, quem é que você está captando, puxando para dentro, atraindo para a sua empresa? Quem são esses talentos? Como é que eles agem? Como é que eles são recompensados? Como é que você retém? Quais são as práticas que acontecem dentro daquela organização? Ela pode até virar e dizer assim, não, nós valorizamos muito os nossos empregados, etc. No entanto, eu tive uma série de ações durante a pandemia que sinalizaram o contrário. Então, vamos um pouco refletir como é que essa cultura realmente é um elemento facilitador ou, pelo contrário, dificultador da implementação, do sucesso de um projeto de transformação digital nas empresas. Ora, o que nós encontramos nas nossas empresas foi um resultado tendendo muito a positivo. Em outras palavras, são empresas, quer sejam as mais avançadas e obviamente, as Born Digital são bons exemplos, do que outras, mas são empresas que a questão da cultura é muito presente. E, então, eu gostaria só de dar alguns exemplos para finalizar essa minha apresentação. 3 exemplos de empresa, e aqui eu estou usando material que são de conhecimento público, são divulgados pela imprensa, são divulgados nas entrevistas dos executivos, então eu não estou usando nenhum material mais confidencial dos estudos. Eu escolhi 3 empresas, uma que é Born Digital, o Nubank, uma empresa que é do setor de serviços da IT, a Stefanini, e uma empresa de manufatura, que é a WEG. E é muito interessante, quer dizer, vocês todos conhecem alguma coisa sobre a história dessas empresas, né? Quem são os seus fundadores? Quem são as suas pessoas que deram toda essa sustentação a esse edifício? No caso do Nubank, o Davi Vélez e a Cristina Junqueira, e uma empresa que, tudo bem, tem todo essa aparência, tá certo, das empresas mais avançadas, ela se situa, inclusive, num bairro que eu brinco, que é um certo Silicon Valley aqui de São Paulo, que é a região lá de Pinheiros, mas mais importante do que isso, tá certo? Foi sempre uma empresa olhando para os seus clientes e que, durante toda essa pandemia, procurou justamente reforçar certos pilares na liderança, na comunicação, na manutenção de certos rituais, mas também na criação de novas rotinas, e procurou dar um suporte muito grande aos seus funcionários, segundo, inclusive, as palavras dos próprios executivos. Por quê? Porque ela sabia que ou ela realmente tinha essa sustentação da cultura, ou
a crise bateria muito mais forte. E os resultados que a gente conhece mostram que eles estão acertando, tá certo? No caso da Stefanini, criada pelo Marco Stefanini, o Marco tem feito um papel excelente na comunicação do que está acontecendo na empresa, e de um jeito assim muito aberto, muito franco, comentando muito a questão justamente dessa mudança de mindset, que no passado era vista como uma possibilidade e que se tornou realmente fundamental para o sucesso da empresa, para que ela readequasse as suas rotinas, seu modo de trabalhar, para ela criar novos produtos que atendessem seus clientes nesse momento de tanta dificuldade. E, por fim, um exemplo que eu acho que também é muito importante é a VEG, situada em Jaraguá do Sul, criada pelo Werner, o Egon e o Geraldo, né, e alguns dos seus filhos continuam no Conselho de Administração da VEG, e que realmente é uma empresa já muito mais, digamos, tradicional, no sentido de que ela tem já uma longevidade grande, que se situa muito bem no mercado internacional, vem sendo um sucesso, e que realmente reagiu muito rapidamente a todos esses desafios. Eles estavam acompanhando o tempo todo o que estava acontecendo nas unidades na China, e em cada momento que a pandemia foi acontecendo nesses locais, foram usando os seus executivos para pensar soluções, para pensar novas ideias, foram oferecendo aos seus clientes novas soluções e projetos, e um exemplo que nos afetou a todos, tá certo? Ela conseguiu transformar rapidamente uma planta para a fabricação de respiradores artificiais, acionando toda a tecnologia de uma fabricante alemã com que eles já tinham contato, com que eles já tinham relações anteriormente. Então, eu acho que esses 3 exemplos de empresas multinacionais brasileiras sinalizam para nós como essa questão da cultura é fundamental no processo e como os gestores, como todos nós, consumidores, cidadãos, temos que olhar não só pelo aspecto da tecnologia, mas temos que olhar também pelo aspecto de valores e de como pode ser tecida essa cultura das organizações. E, então, são esses os resultados do nosso estudo. A gente tem muito mais para falar, e eu me coloco à disposição depois para quem quiser mais informações, quiser mais conversas, quiser dar uma continuidade a essa nossa jornada em busca de empresas melhores, de cidadãos melhores, de um país melhor, de um mundo melhor. Obrigada.